Eu nunca acreditei no Bigfoot até o dia em que encontrei um morto, caído nas florestas do Olympic National Park. E o que eu descobri conectado àquela criatura mudou tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo natural, sobre os segredos escondidos nas áreas selvagens da América e sobre o meu lugar em tudo isso. Esta é uma história que mantive em segredo por 3 anos, preso por contratos de sigilo e classificações do governo, mas é uma história que precisa ser entendida, mesmo que nunca possa ser contada por completo. Meu nome é Marcus Webb e sou caçador profissional há 23 anos. Não o tipo aventureiro de fim de semana que sai com um grupo de amigos para atirar em um cervo e beber cerveja ao redor de uma fogueira, trocando histórias exageradas sobre aquele que escapou. Eu sou o cara que as autoridades da vida selvagem chamam quando há um problema de verdade. Quando um urso problemático começa a invadir casas perto de propriedades privadas, ou quando uma sussuarana começa a vagar perto demais de áreas residenciais e os bichos de estimação de alguém começam a desaparecer. Quando uma matilha de coiotes se torna ousada demais, ou quando há um animal ferido que precisa ser rastreado e tratado de forma humanitária. Eu rastreio, capturo, avalio situações e, quando absolutamente necessário, ajudo a resolver problemas que representam riscos reais para as pessoas. É um trabalho que exige anos de experiência em campo, uma compreensão íntima do comportamento animal, uma mão firme sob pressão e a capacidade de tomar decisões difíceis rapidamente. Mas alguém tem que fazer isso, e eu construí uma reputação como um dos melhores do Noroeste Pacífico. Era meados de outubro de 2023. A temporada de caça ao alce tinha acabado de começar no estado de Washington e eu tinha uma licença especial para caçar em uma área remota do Olympic National Park, perto da fronteira com a Olympic National Forest. A região era conhecida em toda a comunidade de caça por suas florestas densas de abetos de Douglas e cicutas ocidentais. Árvores tão maciças e antigas que estavam de pé desde antes da Guerra Civil, com troncos mais largos que a envergadura de um homem e copas que bloqueavam o céu. Era o tipo de lugar onde você podia andar por dias sem ver outro ser humano, onde a natureza selvagem ainda era verdadeiramente selvagem, indomada do jeito que era há milhares de anos. Antes que os europeus pisassem neste continente, estacionei minha Ford F-250 em uma antiga estrada madeireira que estava abandonada há pelo menos 30 anos, agora completamente tomada pela natureza, coberta por um musgo espesso e samambaias como um tapete verde que lentamente reivindicava o que sempre fora seu. A estrada mal era visível. Apenas 2 depressões fracas na vegetação rasteira, onde os pneus de caminhão, um dia, abriram caminho pela floresta. Arrumei minha mochila cuidadosamente com suprimentos para 3 dias no sertão. Meu confiável rifle 300 Winchester Magnum, o mesmo que eu carregava há 15 anos e conhecia como uma extensão do meu próprio braço. Munição extra, 50 cartuchos, mais do que eu precisaria. Mas não se pode dar bobeira na mata fechada. Um kit completo de primeiros socorros com materiais para trauma, porque o hospital mais próximo ficava a horas de distância, mesmo que eu conseguisse sinal de celular. Minha barraca de acampamento para 4 estações que me abrigou em tempestades do Alasca ao Arizona. Um saco de dormir classificado para 20 graus Fahrenheit, porque as noites de outubro nas montanhas podiam cair abaixo de 0 sem aviso. Meu filtro de água Life Straw para beber diretamente dos riachos. Meia dúzia de refeições desidratadas, Mountain House, leves e densas em calorias. E meu aparelho de GPS Garmin, carregado com mapas topográficos detalhados de toda a região, porque embora eu confiasse nas minhas habilidades de navegação, a tecnologia fornecia uma margem de segurança adicional.
Eu também carregava minha faca de caça Ka-Bar, com sua lâmina de 7 polegadas, afiada o suficiente para fazer a barba. Minha lanterna de cabeça Petzl, com baterias sobressalentes, e meu walkie-talkie, embora eu soubesse por experiência que não conseguiria nenhum sinal de rádio durante a maior parte da viagem. O terreno era muito acidentado, com muitos cumes e vales bloqueando a comunicação por linha divisada. O plano era simples: seguir uma trilha de cervos que eu havia explorado 2 semanas antes, montar acampamento perto de um pequeno riacho, chamado Whiskey Creek, e passar 2 dias rastreando alces machos adultos. A área era conhecida por alguns machos verdadeiramente impressionantes, com galhadas que poderiam facilmente pontuar alto no sistema Boone and Crockett. A caminhada até meu acampamento levou cerca de 4 horas. A trilha subia firmemente através da floresta densa, cruzando pequenos riachos e contornando enormes árvores caídas cobertas de musgo verde brilhante. O cheiro da floresta era avassalador, uma mistura de terra úmida, decomposição natural e o cheiro forte de pinho. De vez em quando, eu via sinais de vida selvagem, pegadas frescas de cervo, marcas de garras de urso em troncos de árvores, algumas penas de galo-lira azul espalhadas pelo chão. Quando finalmente cheguei a Whiskey Creek, por volta das 3 da tarde, o sol já estava começando a se pôr atrás das montanhas. Montei meu acampamento em uma pequena clareira a cerca de 50 metros do riacho, armei minha barraca North Face, organizei meu equipamento e comecei uma fogueira com alguns galhos secos que encontrei abrigados sob uma grande cicuta. O jantar foi simples: estrogonofe de carne desidratado misturado com água quente. Sentei-me na minha cadeira de acampamento dobrável, planejando a caçada do dia seguinte enquanto observava as chamas dançarem. A noite caiu rápido naquela floresta. Às 6, estava um breu total. Mantive o fogo aceso, mais para companhia do que para aquecer, e ouvi os sons da noite. Corujas piando à distância, o estalo ocasional de um galho, o murmúrio constante do riacho. Era pacífico de uma forma que você simplesmente não encontra perto da civilização. Por volta das 9, eu estava pronto para dormir. Guardei toda a minha comida em um recipiente à prova de ursos e o pendurei a cerca de 100 metros do acampamento, exatamente como o protocolo de segurança exigia. Verifiquei meu rifle, certifiquei-me de que estava carregado, mas com a trava de segurança acionada, e o coloquei ao meu lado dentro da barraca. Então, entrei no meu saco de dormir e desliguei minha lanterna de cabeça. Devo ter dormido por umas 3 horas quando acordei com um cheiro. Não o cheiro normal da floresta. Algo mais. Algo profundamente errado. Era forte, fétido. O cheiro inconfundível de decomposição. Como se algo grande tivesse morrido e estivesse apodrecendo por perto há dias. O fedor era tão poderoso que me revirava o estômago, mesmo dentro da barraca. Liguei minha lanterna de cabeça e olhei o relógio. 2h47 da manhã, o fogo havia se reduzido a brasas fracas que mal iluminavam o acampamento. Fiquei dentro da barraca por alguns minutos, ouvindo com atenção nenhum movimento, nenhum som de animais, nada incomum, exceto aquele cheiro. E parecia estar ficando mais forte. Meu primeiro pensamento foi que um urso tinha arrastado uma carcaça para perto do meu acampamento. Isso seria um problema sério. Ursos, guardando suas presas, são cautelosos, mas extremamente perigosos. E a última coisa que eu queria era acampar perto de um. Eu sabia que tinha que verificar, tinha que descobrir o que estava causando aquele odor. Peguei meu rifle, destravei a segurança e saí da barraca. A noite estava fria, provavelmente em torno de 40 graus, e eu podia ver minha respiração pairando no ar. Varri o acampamento com a luz da minha lanterna de cabeça. As árvores se erguiam como paredes escuras ao redor da clareira, seus galhos projetando sombras que se moviam com a luz. O cheiro vinha do oeste, na direção oposta ao riacho.
comecei a andar lentamente naquela direção, com o rifle pronto, o dedo fora do gatilho, mas preparado. A cada passo, o odor ficava mais forte, quase insuportável. Tirei uma bandana do bolso e a amarrei sobre o nariz e a boca. Mal ajudou. Depois de uns 200 metros através de samambaias que chegavam à altura da cintura e encharcavam minhas calças com condensação e galhos baixos de pinheiro que arranhavam minha jaqueta, vi algo grande e escuro deitado em uma pequena depressão entre duas enormes árvores antigas. A princípio, no cone de luz limitado da minha lanterna, pensei que fosse um urso. O tamanho batia, talvez um grande urso negro macho, ou até mesmo um urso pardo, embora os pardos fossem raros tão a oeste em Washington. Mas à medida que me aproximei, movendo-me lentamente com o rifle erguido, e a luz da lanterna atingiu a forma por completo, percebi com uma descarga de adrenalina que estava completamente errado. Não era um urso. Não era nada que eu já tivesse visto em 23 anos de rastreamento pela natureza selvagem americana. Era um corpo humanoide maciço, coberto por um pelo escuro e emaranhado, sujo de terra e podridão. Estava deitado de costas nas samambaias, com os braços longos estendidos para os lados em uma posição quase cruciforme. E mesmo na luz fraca da minha lanterna, mesmo através dos sinais óbvios de apodrecimento e decomposição, eu podia ver claramente o que era. Minha mente racional não queria aceitar, mas não havia como negar o que estava diante de mim. Era um Bigfoot, um Sasquatch, uma criatura que, segundo a ciência convencional, não existia e nunca existiu. Eu ouvi as histórias a vida inteira, crescendo no estado de Washington, onde os contos do Sasquatch estão entrelaçados na própria estrutura da cultura regional, tão comuns quanto histórias sobre a corrida do salmão, os milionários da Microsoft ou a chuva de Seattle que nunca parece parar. Todo mundo conhecia alguém que afirmava ter visto um madeireiros que juravam ter observado uma figura maciça, parecida com um macaco, observando-os da linha das árvores. Caminhantes que encontraram pegadas impossivelmente grandes na lama, ao lado de riachos nas montanhas campistas, que ouviram batidas em madeira e uivos na noite que não correspondiam a nenhum animal conhecido. Mas eu nunca acreditei. Nenhuma vez eu achava que eram apenas lendas nascidas de identificações erradas, fraudes perpetradas por pessoas em busca de atenção, ou erros genuínos onde as pessoas viam ursos à distância e suas mentes preenchiam o resto. Eu já tinha visto muitos ursos em pé sobre as patas traseiras ao longo dos anos e, em condições de pouca luz, eu podia entender como alguém poderia pensar que estava vendo algo mais misterioso. Mas lá estava ele na minha frente, sem vida no chão da floresta, tão real e sólido quanto as árvores ao seu redor, tão inegável quanto o ar frio que eu respirava. Aproximei-me lentamente, cada músculo do meu corpo tenso, o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. A criatura devia ter pelo menos 8,5 pés de altura, talvez perto de 9 pés. Era difícil dizer exatamente com o corpo deitado e inchado pela decomposição. Mas mesmo levando isso em conta, aquela coisa era enorme, muito maior que qualquer humano, maior até que os maiores gorilas que eu já vi em zoológicos. Seu pelo era castanho escuro, quase preto em muitos lugares, com manchas de castanho avermelhado nos ombros e na parte superior dos braços. Em outras áreas, o pelo havia caído em tufos, revelando uma pele grossa e escura por baixo que parecia quase coriácea, como se tivesse sido endurecida por anos de exposição aos elementos. O tom da pele era mais escuro do que eu esperava, um marrom acinzentado profundo que me lembrava mais couro de elefante do que qualquer coisa de primata. O rosto era a parte mais chocante, a característica que tornava isso inegavelmente algo diferente de uma espécie de macaco conhecida.
Assemelhava-se a um gorila em alguns aspectos, sim, mas as proporções estavam todas erradas. A estrutura fundamentalmente diferente. O rosto era mais achatado, mais humanoide em sua configuração geral, com uma arcada supraciliar pesada e pronunciada que projetava sombras sobre as órbitas oculares, mesmo na morte. A testa se inclinava para trás, mas não tão drasticamente quanto a de um gorila. A mandíbula era maciça, poderosamente construída, projetando-se ligeiramente para a frente no que os anatomistas chamariam de prognatismo. Mas, novamente, não no grau que se veria em outros grandes primatas. Os olhos, agora fundos e fechados na morte, estavam mais profundos no crânio do que os de um humano, mas não tão profundos quanto os de um gorila. O nariz era largo e achatado. As narinas grandes e dilatadas, claramente adaptadas para inspirar grandes volumes de ar. A boca estava ligeiramente aberta e eu podia ver dentes grandes lá dentro, uma mistura inquietante de caninos pontiagudos como os de um carnívoro e molares largos e achatados como os de um herbívoro, sugerindo uma dieta onívora semelhante à dos humanos e outros grandes primatas. Circulei o corpo lentamente, mantendo distância, com o rifle ainda na mão, embora soubesse que a criatura estava morta há muito tempo. Tentando catalogar cada detalhe, porque eu sabia que aquele momento era histórico, que o que eu estava vendo mudaria tudo se algum dia se tornasse público. As mãos chamaram minha atenção em seguida. Eram enormes, facilmente o dobro do tamanho das minhas, que não eram pequenas, quase do tamanho de luvas de beisebol. Os dedos eram longos e grossos, claramente capazes de uma força de preensão imensa, com unhas grossas e sujas que pareciam não ter sido cortadas por anos. Porque, claro que não, era uma criatura selvagem. As palmas das mãos mostravam calos grossos, evidência de uma vida inteira se movendo por terrenos acidentados. Os pés eram igualmente maciços e muito mais interessantes do ponto de vista científico. Cada pé devia ter pelo menos 18 polegadas de comprimento, talvez 20, com uma largura que sugeria uma estabilidade incrível em terreno irregular. A estrutura era fascinante, algo entre humana e de macaco. O dedão do pé não era totalmente opositor, como o de um chimpanzé ou gorila, mas também não era totalmente paralelo como o de um humano. Ele se inclinava ligeiramente para fora, sugerindo um pé adaptado tanto para escalar quanto para caminhar ereto por longas distâncias. Os outros dedos eram longos e bem articulados, claramente capazes de agarrar. A sola do pé, onde eu podia ver, mostrava calosidades pesadas, consistentes com uma vida inteira andando descalço sobre rochas, raízes e o chão áspero da floresta. Com base no estado de decomposição, estimei que a criatura estivesse ali há pelo menos uma semana, talvez 2. Não havia sinais óbvios de trauma, nem ferimentos visíveis, nem marcas que sugerissem uma luta com outro animal. Mas havia algo estranho no abdômen. A área estava mais inchada que o resto do corpo, distendida de uma forma que não parecia natural. Mesmo levando em conta o inchaço da decomposição, eu sabia que deveria ligar para as autoridades, relatar isso imediatamente. Esta seria a descoberta do século, a prova definitiva de que o Bigfoot existia. Mas eram 3 da manhã. Eu estava a quilômetros de qualquer sinal de celular e meu walkie-talkie definitivamente não alcançaria ninguém daqui. E então, enquanto eu estava ali, encarando aquela criatura impossível, minha mente de caçador começou a funcionar. O que havia acontecido com ela? Por que estava aqui sozinha? E o que estava causando aquele inchaço anormal no abdômen? Foi quando me lembrei de algo que tinha visto no noticiário local cerca de 3 semanas antes. Uma história que dominou as manchetes em todo o Noroeste Pacífico por dias. Uma mulher havia desaparecido na área. Sarah Mitchell, 28 anos,
de Port Angeles, uma pequena cidade na Península Olímpica conhecida como a porta de entrada para o Olympic National Park. Segundo as notícias, ela era uma caminhante experiente e entusiasta de atividades ao ar livre que adorava fazer trilha sozinha, alguém que conhecia a natureza e a respeitava, mas não tinha medo dela. Ela havia saído para o que deveria ser uma caminhada de 3 dias no Olympic National Park, seguindo uma rota que já havia feito várias vezes e nunca mais voltou. Quando ela não apareceu para trabalhar na segunda-feira, seu empregador chamou as autoridades. A equipe de busca e resgate do condado de King se mobilizou imediatamente, trazendo dezenas de voluntários, cães de busca, helicópteros com câmeras de imagem térmica, tudo o que tinham direito. Eles a procuraram por uma semana inteira, vasculhando centenas de acres de natureza selvagem, verificando cada trilha, cada acampamento, cada rota possível que ela poderia ter tomado. Não encontraram nada. Nem sua mochila, nem sua barraca, nem uma única peça de roupa. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido no ar, engolida pela floresta sem deixar vestígios. Eventualmente, a busca foi reduzida e depois cancelada por completo, com as autoridades dizendo que ficariam de olho, mas que não tinham pistas e nenhuma ideia do que havia acontecido com ela. Um pensamento terrível passou pela minha cabeça. Um pensamento tão horrível que eu não queria nem considerar, não queria dar espaço na minha consciência. Mas sou um caçador profissional. Já eviscerei centenas de animais ao longo da minha carreira, de cervos e alces a ursos e pumas. Conheço a anatomia, tanto animal quanto humana. Sei o que diferentes tipos de inchaço significam, como é a decomposição natural em comparação com outras causas de distensão. E aquele inchaço no abdômen da criatura, aquele abaulamento não natural que se estendia além do que apenas os gases da decomposição causariam, parecia exatamente com o que acontece quando um grande predador consome algo substancial pouco antes da morte e o processo digestivo é interrompido. Respirei fundo, preparei-me para o que estava prestes a fazer e me aproximei mais do corpo. O cheiro era insuportável de perto, mesmo através da minha bandana, uma combinação de decomposição, dejetos e algo mais que eu não conseguia identificar. Usando um galho caído, sondei cuidadosamente o abdômen inchado, aplicando uma pressão suave. O tecido cedeu com muita facilidade, a decomposição tendo feito seu trabalho terrível na última semana ou 2, quebrando as estruturas internas. E então, vi algo que fez meu estômago despencar. Através da carne deteriorada da barriga da criatura, pude ver um vislumbre de cor que não pertencia àquele lugar. Material sintético azul, do tipo usado em roupas de caminhada técnicas modernas, projetadas para absorver a umidade e resistir a rasgos. Meu coração afundou como uma pedra. Eu sabia o que encontraria, mas precisava ter certeza absoluta. Vidas poderiam depender do que eu descobrisse aqui, e eu não podia me dar ao luxo de estar errado. Usando minha faca Ka-Bar, trabalhando com o máximo de cuidado e método que pude, apesar do cheiro avassalador que agora me fazia engasgar mesmo através da bandana, e apesar do horror do que eu estava fazendo, fiz uma incisão cuidadosa na cavidade abdominal, estendendo as aberturas que a decomposição já havia criado. Minhas mãos estavam firmes, resultado de anos de prática eviscerando animais de caça, mas minha mente estava em parafuso. O que encontrei lá dentro confirmou o meu pior medo da maneira mais horrível possível. Dentro do estômago e do trato intestinal da criatura estavam os restos parcialmente digeridos de tecido humano, pedaços fragmentados de osso que reconheci imediatamente como de origem humana por seu tamanho e densidade, e vários pedaços de roupas modernas. Calças de caminhada de nylon azul, pedaços de uma jaqueta sintética vermelha, fragmentos do que parecia ser uma alça de mochila de nylon com fivelas de plástico ainda presas. Havia também
o que pareciam ser pedaços de uma garrafa de água, o plástico parcialmente dissolvido pelo ácido estomacal, mas ainda reconhecível, e então, emaranhado na massa de material parcialmente digerido, encontrei algo que fez meu sangue gelar completamente. Uma carteira de motorista, milagrosamente ainda parcialmente intacta, protegida da dissolução completa por sua cobertura plástica laminada. A foto estava muito degradada, o laminado parcialmente separado e o cartão danificado pelos fluidos digestivos, mas o nome ainda era legível, impresso naquela fonte padrão do Detran que todo americano conhece, Sarah Mitchell. Data de nascimento mostrando que ela tinha acabado de fazer 28 anos. Um endereço em Port Angeles. Uma designação de doadora de órgãos. E uma foto que, apesar dos danos, mostrava claramente uma jovem de cabelos escuros e um sorriso brilhante, alguém que tinha toda a vida pela frente. Afastei-me do corpo, minha mente fervilhando com as implicações, minhas mãos tremendo agora, apesar de anos de treinamento e experiência. Essa criatura impossível que a ciência dizia não existir, havia matado e consumido Sarah Mitchell, a caminhante desaparecida que dezenas de pessoas dedicadas procuraram, a filha por quem alguém estava de luto, a amiga que as pessoas lamentavam, a funcionária cuja mesa estava vazia no trabalho. Ela não se perdeu na natureza como todos supunham. Ela não caiu em um barranco, nem sucumbiu à hipotermia ou a qualquer um dos outros destinos trágicos, mas compreensíveis que podem acontecer a um caminhante nessas montanhas implacáveis. Ela foi morta por algo que as autoridades nem acreditavam existir. Algo que até aquele momento eu mesmo não acreditava ser real. Mas enquanto eu estava ali na floresta escura, às 3 da manhã, cercado por árvores antigas e o cheiro da morte, o choque inicial começou a dar lugar à análise. Minha mente de caçador, treinada por décadas de rastreamento e estudo do comportamento animal, começou a juntar as peças do que deve ter acontecido, e à medida que as peças se encaixavam, o quadro que emergiu era profundamente perturbador, mas também fazia um tipo horrível de sentido. Isso não se encaixava no padrão. Tudo o que eu já li sobre avistamentos de Bigfoot ao longo dos anos, todo o folclore que foi transmitido por gerações de madeireiros, caminhantes e tribos nativas americanas, todos os relatos modernos arquivados em organizações como a BFRO, todos descreviam criaturas que eram tímidas, reclusas, quase patologicamente medrosas de humanos. Elas evitavam contato, elas fugiam, elas se escondiam. Havia milhares de avistamentos relatados ao longo das décadas, mas quase nenhum relato de agressão, nenhum ataque documentado, nenhum padrão de comportamento predatório em relação aos humanos. Eram criaturas que, segundo todas as evidências disponíveis, não queriam nada conosco e faziam esforços extraordinários para não serem vistas. Então, por que este indivíduo em particular atacou e matou Sarah Mitchell? O que a levou a fazer algo que ia contra o que parecia ser a estratégia de sobrevivência central de toda a sua espécie? Examinei a criatura com mais cuidado, procurando por pistas. Foi quando notei a perna. A perna direita tinha um ferimento, uma lesão antiga, que claramente havia acontecido semanas ou até meses antes da morte da criatura. A perna estava deformada, torcida de uma forma que sugeria uma fratura grave que cicatrizou de forma errada. A criatura estaria mancando muito, possivelmente incapaz de caçar sua presa normal de forma eficaz. E então eu entendi. Este não era um predador natural atacando um humano. Este era um animal desesperado e ferido que não conseguia capturar sua comida habitual. Sarah Mitchell esteve no lugar errado, na hora errada, cruzando o caminho de uma criatura faminta que foi,
levada pela fome a fazer algo que ia contra todos os instintos de sua espécie. Isso não tornava o fato menos trágico, mas o tornava compreensível. A natureza não é cruel, é indiferente, e esta criatura estava seguindo a primeira regra da sobrevivência: comer ou morrer. Passei o resto daquela noite sentado perto da minha fogueira, incapaz de dormir, tentando descobrir o que fazer. Quando o amanhecer chegou, por volta das 6:30, eu havia tomado minha decisão. Eu tinha que relatar isso. A família de Sarah Mitchell merecia saber o que aconteceu com sua filha. A comunidade científica merecia saber que o Bigfoot era real. E as autoridades precisavam entender com o que estavam lidando nessas florestas. Caminhei de volta para minha caminhonete, dirigi até conseguir sinal de celular e liguei para o departamento do xerife do condado de King. Eles ficaram céticos no início. Eu não os culpo, mas fui insistente e, eventualmente, eles concordaram em enviar alguém para me encontrar. O que se seguiu foi um turbilhão. Em poucas horas, a área foi isolada. Autoridades federais chegaram. Pessoas que mais tarde soube serem do Departamento de Pesca e Vida Selvagem, do Serviço Nacional de Parques e até de alguma agência da qual eu nunca tinha ouvido falar, que parecia estar coordenando tudo. O corpo da criatura foi removido sob forte segurança. Fui entrevistado várias vezes, solicitado a assinar contratos de sigilo e me disseram em termos inequívocos que eu não poderia discutir o que encontrei com ninguém. Eles recuperaram os restos mortais de Sarah Mitchell do estômago da criatura e realizaram uma necropsia completa no Bigfoot. O teste de DNA confirmou o que todos nós já sabíamos. Esta era uma espécie de primata desconhecida. Algo que não existia em nenhum registro científico, um criptídeo genuíno que acabara de se tornar muito, muito real. A história oficial dada à família de Sarah Mitchell e ao público foi cuidadosamente elaborada. Disseram a eles que seus restos mortais haviam sido encontrados e que as evidências sugeriam que ela havia morrido em um encontro com um animal selvagem. Eles não especificaram que tipo de animal. A família finalmente teve um desfecho, a certeza de que ela se fora, e pôde lamentar adequadamente e planejar um memorial. A declaração pública foi rigorosamente controlada. O departamento do xerife do condado de King divulgou uma breve nota à imprensa, afirmando que pertences pessoais de Sarah Mitchell foram recuperados em uma área remota do Olympic National Park e, com base em evidências forenses, eles determinaram que ela faleceu em um infeliz encontro com um animal selvagem. A investigação foi encerrada. Nenhuma menção ao Bigfoot, nenhuma menção às verdadeiras circunstâncias. Oficialmente, foi apenas mais uma tragédia de uma caminhante perdida, do tipo que ocasionalmente acontece na vasta natureza selvagem do Noroeste Pacífico, mas dentro dos círculos científicos e governamentais, eu sabia que estava causando uma grande agitação. Os resultados preliminares de DNA foram revolucionários. A criatura era definitivamente uma espécie de primata desconhecida, com divergência genética de linhagens conhecidas datando de milhões de anos. 3 semanas depois da descoberta, recebi uma visita inesperada. Um SUV preto com vidros fumê entrou na minha garagem e 2 homens de terno saíram. Um se apresentou como agente Morrison. O outro era um homem mais velho que ele apresentou simplesmente como Dr. Stevens, do Departamento do Interior. Sentamos na minha sala de estar e o Dr. Stevens explicou por que eles vieram. Fomos encarregados de determinar se existe uma população de Sasquatch vivendo em nossos parques e florestas nacionais e, em caso afirmativo, como protegê-los, garantindo a segurança pública. Precisamos da sua ajuda, sua experiência como rastreador, seu conhecimento dessas florestas e, francamente, o fato de você já ter encontrado um desses seres o tornam inestimável.
Estamos montando uma equipe de pesquisa de campo e gostaríamos que você fizesse parte dela. Olhei para os dois homens. Você está me oferecendo um emprego para caçar o Bigfoot? Não caçar, corrigiu o Dr. Stevens. Estudar, documentar, proteger essas criaturas, se existirem mais, representam um patrimônio biológico inestimável. Elas também podem representar riscos, especialmente se houver outros indivíduos feridos ou doentes como o que você encontrou. Precisamos entender sua população, seus padrões de movimento, seu comportamento. E precisamos fazer isso discretamente, sem causar pânico público ou atrair caçadores de troféus. Pensei sobre isso. Pensei naquela criatura morta na floresta, vítima tanto das circunstâncias quanto da natureza. Pensei em Sarah Mitchell e em todos que amavam essas áreas selvagens. Pensei no frágil equilíbrio entre os humanos e a natureza. Eu aceito, eu disse, mas com uma condição. O que quer que encontremos, qualquer Sasquatch que encontrarmos, eles serão protegidos, não importa o que aconteça. Eles não serão caçados, capturados para zoológicos ou explorados. Eles permanecerão livres em suas florestas. O Dr. Stevens sorriu. Essa é exatamente a atitude que precisamos nesta equipe Negócio Fechado. E assim começou um novo capítulo da minha vida. Passei os meses seguintes trabalhando com cientistas, conservacionistas e agentes da lei em uma das operações secretas mais incomuns que o governo do Zibelmo já conduziu. Instalamos câmeras de trilha em áreas remotas, analisamos pegadas e sinais, coletamos e testamos amostras de DNA ambiental. E sim, encontramos evidências de mais Sasquatch, não muitos. As estimativas sugeriam talvez de 50 a 100 indivíduos espalhados pelas vastas florestas do Noroeste Pacífico. Uma população pequena e vulnerável, que sobreviveu mantendo distância dos humanos e vivendo nas profundezas dos cantos mais selvagens da natureza. Implementamos proteções silenciosas. Certas áreas foram discretamente designadas como proibidas para desenvolvimento. Os padrões de patrulha foram ajustados para dar mais espaço às criaturas. Armadilhas ilegais foram removidas de forma mais agressiva. Quanto à criatura que encontrei, a necropsia confirmou o que suspeitávamos. O ferimento na perna havia infeccionado, causando dor crônica e mobilidade severamente limitada. A análise do conteúdo estomacal mostrou sinais claros de desnutrição. A criatura não conseguia caçar ou forragear eficazmente. Havia também indicações de toxicidade sistêmica, provavelmente por consumir alimentos humanos processados que seu corpo não conseguia metabolizar adequadamente. Foi uma tempestade perfeita de fatores que levou à tragédia. Uma criatura sofredora e desesperada, tomando uma decisão que ia contra todos os instintos de sua espécie, e isso custou tanto a sua vida quanto a de Sarah Mitchell. Hoje, 3 anos depois, ainda faço este trabalho. Ainda passo semanas nas florestas rastreando sinais, monitorando populações, garantindo que esses seres magníficos possam continuar a existir sem interferência humana. Nunca mais vi outro Sasquatch vivo. Encontrei pegadas, sinais de passagem, ouvi sons distantes que poderiam ter sido seus chamados, mas eles permanecem tão elusivos quanto sempre foram, fantasmas das florestas que sobreviveram nos evitando. E talvez seja melhor assim. Algumas coisas devem permanecer misteriosas, viver nas sombras entre o conhecido e o desconhecido. Meu trabalho não é arrastar esses seres para a luz, mas garantir que as sombras, onde eles vivem, permaneçam intocadas e seguras. A família Mitchell acabou me procurando. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Eles me agradeceram por lhes dar um desfecho, por não ter virado as costas quando eu poderia ter feito isso. O pai de Sarah me disse algo que ainda carrego comigo: você nos devolveu nossa filha. Não viva,
Mas você nos deu a verdade, e a verdade, por mais dolorosa que seja, é um presente. Há noites em que estou na mata, sentado ao lado de uma fogueira. Quando penso naquela noite de outubro em que tropecei no impossível, penso nas escolhas que fiz, nas vidas que foram mudadas, nos segredos que agora carrego. O mundo nunca saberá a verdade completa. As pessoas continuarão debatendo se o Bigfoot é real, compartilhando fotos borradas e vídeos tremidos contando histórias de fogueira. E por baixo de tudo isso, um pequeno grupo de nós continuará trabalhando silenciosamente para proteger essas criaturas, para garantir que elas tenham um lugar neste mundo que encolhe rapidamente, porque no final é disso que se trata. Não se trata de provar que eles existem ou de satisfazer a curiosidade humana. Trata-se de reconhecer que este planeta ainda é grande o suficiente, ainda selvagem o suficiente para guardar mistérios. E alguns mistérios são preciosos demais para serem resolvidos. Eles devem ser protegidos, preservados, para que as gerações futuras possam se maravilhar. Eu nunca acreditei no Bigfoot. Mas então encontrei um e descobri algo que mudou minha compreensão do mundo. Aprendi que a linha entre lenda e realidade é mais tênue do que pensamos. Aprendi que nossas florestas guardam segredos que estamos apenas começando a entender. E aprendi que, às vezes, as maiores descobertas vêm com as maiores responsabilidades. O que aconteceu naquela floresta remota em outubro de 2023 foi uma tragédia em muitos níveis, mas também foi uma revelação, um lembrete de que compartilhamos este planeta com seres que mal compreendemos e que temos a obrigação de ser guardiões, não conquistadores, dos lugares selvagens que restam. Essa é a minha história. É a verdade do que aconteceu, do que eu descobri e do caminho que minha vida tomou depois. Pode ser que eu nunca consiga compartilhá-la publicamente. Posso estar preso por acordos e classificações. Mas eu sei o que é real. E onde quer que esses Sasquatch sobreviventes estejam, nas profundezas das florestas do Noroeste Pacífico, espero que estejam seguros, sem serem perturbados, continuando suas vidas antigas e misteriosas, longe dos olhos humanos. Porque algumas coisas devem permanecer selvagens.